Sejam vocês bem-vindos aos canais que ajudam você a questionar esta realidade, aos canais Marcelo Marins, o Despertar de Consciência Cósmica, e também ao canal Chamados a Despertar da Consciência Cósmica. Muita paz e muita luz a todos vocês, meus grandiosos amigos e guerreiros cósmicos. Vocês de todo o Brasil, vocês de todo o mundo, aonde quer que vocês se encontrem, sejam muito bem-vindos. Quero agradecer aos meus amigos que me ajudam. Muito obrigado pela generosidade de todos vocês. Quero agradecer a todos os amigos que assistem nossos vídeos, independente do dia, hora e lugar, sempre estão aí doando a atenção de vocês para nós. Muito obrigado. Eu não tenho palavras para agradecer, tá bom? Hoje eu quero fazer um bate-papo e não somente um bate-papo, mas vamos abordar algumas coisas interessantes que ficaram em dúvidas em relação ao vídeo de ontem, né? Aqui tá muito frio, né? Não é que tá muito frio, é que eu tô meio. Minha crise alérgica, minhas constipações estão no nível Master Hard Plus Tap. É nariz entupido, ouvido entupido, nariz mexendo sozinho. Ai, garganta ruim, tô com a garganta ruim. Então, se de vez em quando a voz dá uma falhada aí, é que eu tô com a garganta constipada, dor de garganta. Mudou o tempo, já meu corpo já sente muito. Mas em relação ao vídeo de ontem sobre arcanjos, né, sobre lá os zodíacos, os signos, né, as 12 casas, muitas perguntas, algumas idiotas e algumas inteligentes, e algumas meio termo, né. E eu resolvi fazer esse vídeo, né, para estarmos debatendo um pouco mais sobre algumas coisas que eu acho que os vídeos que eu fiz, alguns passados, ficaram aí vídeos já de mais de ano, 2 anos, e vocês provavelmente devem ter esquecido de muitas coisas, muitos vídeos que eu falo, muitas pessoas não prestam atenção, né. Então, assim, a gente dá uma, como eu posso dizer, uma uma garibada de novo, para dar uma, digamos, aí uma reforçada estruturalmente, energética e mental, tá bom? Possivelmente eu devo fazer uma live hoje às 20 horas da noite, a live de relatos que eu havia prometido ontem. Era para ter feito essa live, não foi feita a live, porque o rumo da, digamos, do vídeo, da conversa mudou. Eu acho que foi proposital, com certeza, e chegou aonde chegou no vídeo de ontem, né? Então hoje já não é o vídeo do relato. Então eu possivelmente devo fazer ainda hoje à noite uma outra live aí ao relato. Devo ficar, sim, uns 10 dias parado do canal. Eu preciso de dar atenção a outras coisas, em tempo, fala full time, né, tempo total no meu trabalho. Então eu tenho que me ausentar um pouco, tenho algumas coisas particulares para resolver. Então, realmente aí quem tá atrasado, quem tá tem muitos vídeos, eu gravei muitos vídeos em sequência, tem pessoas que estão bem atrasadas, não estão dando conta de seguir, então, assim, vão ter 10 dias praticamente mesmo para poder ficar em dia, assistir os vídeos que não assistiram. Enquanto isso, eu vou resolvendo algumas coisas particulares que eu preciso muito resolver, tá bom? Então eu não vou ter tempo para, digamos, e nem cabeça para fazer vídeos. Então, quando eu voltar, a gente volta com tudo, mas tem uma pilha de vídeos aí, as visualizações dos chamados a despertar, coitado. As visualizações dos chamados a despertar, eu já até pensei em deletá-lo, sério mesmo. Tá de mal a pior, tá, digamos, aos trancos e barrancos. O canal realmente não está tendo visualizações pelo número de inscritos que ali se encontra. Então, eu vou dizer para vocês, estatisticamente,
ah, digamos, a gente fala pelos dados analíticos do YouTube, os chamados a despertar, ele está arrastando. Ele está arrastando. E existe uma grande possibilidade de eu deletá-lo definitivamente. Até o Michael veio me pedir, ele: "Pai, me dá esse canal aí chamado Despertar, eu deleto todos os seus vídeos, mudo toda a estrutura do canal, faço meu canal de games aí, com esse tanto de inscrito aí, vai até dar uma melhorada no meu canal". Eu falei: "Não, não é para esse propósito que ele foi criado". Né, então assim, então eu falo para vocês, então as visualizações estão ruins, chamados a despertar está pelo número de inscritos, eu vou dizer para vocês, está péssimo, a performance dele está, digamos que ele está arrastando no deserto pedindo água, para morrer. Então, talvez, possivelmente, eu venha deletar o nosso canal Chamados a Despertar, que foi o pioneiro, aquele que começou todo esse trabalho, e ele foi aquele que foi bombardeado arduamente tentando derrubar esse trabalho. Pode acontecer, eu não vou dizer que não. Pode acontecer pela performance horrível de visualizações que está o Chamados a Despertar. Então ele pode ser deletado sim. E eu continuar só com o canal do meu nome, na qual eu faço as lives e transmissões, tá bom? Mas vocês têm aí 10 dias aí para dar uma força também para os Chamados a Despertar. Foi ele que começou essa história, foi ele que foi o canal que aguentou as estruturas dos ataques e não caiu, tá bom? Mas vamos ao vídeo de hoje. Olha só, eh, eu separei aqui algumas coisas, vou abrir pelo meu próprio Messenger. Deixa eu ver aqui. Eu queria responder algumas perguntas, abordar sobre o vídeo de ontem, mas eu recebi umas perguntas que às vezes não tem muito a ver, mas eu vou responder rapidinho. Olá, meu amigo, tudo bem com vocês? Pensando aqui sobre como guardar os cristais e a pedra obsidiana, imagino que não seria prudente guardar juntas a obsidiana e a selenita, já que a obsidiana absorve toda a energia. Se eu estiver dizendo besteira, me perdoe, mas fico nessa dúvida. Guardar a obsidiana junta, tipo colada com a outra, tem problemas deixar juntas no mesmo tecido ou na mesma caixinha? Olha, na realidade, não tem é assim, não é indicado guardá-las juntas, grudada, colada uma na outra. Não tem-se essa necessidade, né. Você pode deixar num saquinho, numa caixinha você pode botar a obsidiana na sua sala, você pode botar a selenita no seu quarto, né, ou pode guardar junta, mas não necessariamente uma colada na outra. Esse negócio de guardar cristais, isso é muito complicado. Deixa eu explicar para vocês. Um exemplo, certos cristais, pedras não podem ficar muito próximos. Por exemplo, vou citar um exemplo, obsidianas, né? Temos vários tipos de obsidianas. Pode entrar, Michael. A chave ali. Temos vários. É o que o Mike tá chegando aqui, E aí, pessoal. pessoal? Olha, temos vários tipos de obsidiana. Um exemplo, vou falar de obsidiana. Temos as pretas, temos a mogno, que é aquela meia avermelhada com pontos pretos, temos a floco de neve, temos as obsidianas verde, né? Eu vou dizer para vocês, nunca coloquem obsidianas diferentes da preta perto dela. Você não pode, tipo, colocar juntas. Ah, vou montar um altar de cristal para ficar bonito. Se você colocar a sua obsidiana preta e outras obsidianas próximas a ela, a mais forte é a energia da preta. A preta, ela vai começar a drenar até as outras obsidianas mais fracas e vai fazer com que elas quebrem, rachem, trinquem. Então, o que acontece? A obsidiana ela tem a necessidade de estar drenando energia constantemente. Só que aí o que acontece? A preta ela vai drenar as outras. E as outras, na tentativa de drenar energia, elas vão começar a trincar, quebrar, elas vão desmanchar.
Então não pode guardar obsidianas diferentes no mesmo lugar ou no mesmo no rack de sala ou numa prateleira. Deixa elas separadas, uma aqui, outra ali, numa distância média aí de um meio metro, tudo bem? Tudo bem. Deu tudo certo? Deu, tudo Pode certo. descarregar o negócio aí, não tem problema não. Tá jóia. Tá bom? Tudo bem. Então o que que acontece? Então não tem então vocês não podem deixar juntinho coladinho não. E a selenita e a obsidiana não precisa guardar juntinha, né? Pode guardar dentro aí de uma mesma caixa, mas não deixa elas coladas, grudadas uma na outra. Selenita e obsidiana, não deixa coladinhas juntas. Com o tempo, isso daí a obsidiana vai estragar a selenita. Eu disse para vocês que a obsidiana ela é o demônio da Tasmânia. A sede dela de energia é uma coisa absurda. Então, até para vocês, eu sei que tem pessoas, eu quero obsidiana isso, assim, assim, assado. Não deixem perto da preta. A preta vai estragar as outras obsidianas, tá bom? Então vamos aqui. Olá, meu amigo, tudo bem? Acho que é a mesma pergunta, copiei duas vezes. Acho que sim. Desculpa, olha só. Você para pensar, sabe aquela minha frase que eu vou voltar a falar nela quase todos os vídeos? Pare, pense, reflita e analise. Olha só essa pergunta. Desculpe, você disse em vídeo que é Jeová quem dá e que quem dá é Jeová. Não, perdão. Desculpa, você disse em vídeo que é Jeová quem dá e Jeová quem tira. Ainda não há duplicidade de atuação ou conflito de situações, porque quem dá a programação, os acordos são os arcanjos e quem mata também. Não é porque eu tô ruim de leitura, não, gente. É porque realmente está mal digitada a pergunta. Eu tô aqui traduzindo a pergunta, porque tá totalmente. Realmente você tem que fazer meio com enigma para entender. Não é porque o Marcelão tá fazendo uns livros de leitura aí. Tá ruim, Marcelão, para ler, hein? É porque realmente o que tá digitado aqui tá difícil, decifrado. Foi tudo bem? Foi? Mas eu entendi o que ele quis Você dizer. entendeu? Entendi. É porque você disse que quem guarda as pessoas são os arcanjos, Sim. né? E eles é quem faz toda ali, aí eles dão e E tira tiram. também. E aí você Já não. disse em um outro Isso, aí vídeo. ele tá confuso, entendeu? Desculpe, você disse que é Jeová quem dá e é Jeová quem tira, mas ainda não há duplicidade da atuação ou conflito das situações, porque quem dá a programação de acordo, os arcanjos e quem mata também. Meu pai, em nome de Jesus. Oh, meu Deus do céu. Eu vou abrir ali pra mim. Não, pode passar por aqui, pode Pode. passar. A Fabiana foi Então vai fazer fazer. as compras da semana, então barulhos de. Ela descarrega as compras aí. Tomara que tenha trazido umas guloseimas gostosas, Uns pão de queijo, umas uns pãozinhos de rosquinhas. queijo, né? Ó, meu pai! Eu acho que as pessoas precisam entender o que é a unidade. O que é unidade? O que é unos em propósito? Quando as pessoas, bom, eu não sei vocês, eu fui criado no cristianismo. E no cristianismo prega que existe Deus, Jesus e o Espírito Santo. As pessoas às vezes vêm brincando, né, falando de jazz, né? Meu Deus, acha que é deboche, não é, é respeito. É respeito. Porque são entidades, seres, energias, que pelas quais a gente não pode debochar e falar dos nomes com deboche, né? Então, vocês sabiam que dizer a palavra Deus é errado, é uma violação?
Você não toma o nome de Deus. Ah, vai com Deus, fica com Deus, Deus te guarde. Isso é violação. Isso seria o que as religiões chamam de heresia. Porque na realidade o nome Deus é um nome sagrado. Então ele só deve ser dito em rituais de adoração ou rituais de entrega espiritual a ele. Nunca você pode dizer vai com Deus, Deus te guarde, Deus proteja. Isso é extremamente, isso é deboche, isso é escárnio, isso é heresia com o nome do Todo-Poderoso, porque o nome Deus é um título sagrado, é um título de autoridade. Então, para vocês verem que esses religiosos, eles não entendem porra nenhuma de Deus. Deus é um nome soberano e sagrado e que não pode ser tomado pela simples vontade do homem quando ele bem entender, não. Igual o nome Jesus, eu poderia usar o nome Jesus, mas é um nome que, digamos, no espiritual é sagrado, porque é um nome utilizado para, digamos, trabalhar nas ordens religiosas, espirituais dentro do cristianismo. Então eu poderia falar Jesus, mas em respeito ao nome de Jesus, eu falo jazz. Jazz é, nem é jazz, ninguém vai entender o que é jazz, né? Porque na realidade Jesus é um nome a se respeitar. E eu fico vendo as pessoas falando, é Jesus na causa, é Jesus nisso, é Jesus naquilo, tudo um bando de blasfemeadores, heresias dentro do conceito religioso, porque o nome de Jesus não pode ser dito da boca para fora pela simples vontade. Ele é utilizado somente no cristianismo dentro de um ato de adoração ou ritual, mas deve ter cautela com este nome. Este nome do outro lado, ele foi criado, né? Digamos, nós falamos Jesus, mas pode ser qualquer manifestação ou indicação deste ser, em qualquer insinuação sobre ele, tem que se tomar cuidado. Não pode sair falando o que bem entender. Então eu respeito muito mais esses seres do que os próprios aqueles que se dizem servos e seguidores deles, entenderam? Mas o que eu estava falando, deixa eu só ler aqui de novo. Eu vim do cristianismo, e no cristianismo nós falamos da unidade. A unidade, o que é a unidade? A unidade, ela é Deus, Jesus e o Espírito Santo. E se diz nas religiões, principal como o cristianismo, que Deus, Jesus e o Espírito Santo, a trindade sagrada religiosa, que ela é uma só. Então diz que Jesus é um com o Pai, o Espírito Santo é um com Jesus, ou o Espírito Santo é um com Deus, Jesus é um com o Espírito Santo, Deus é um com Jesus, Deus é um com o Espírito Santo. Então todos, a Trindade una, ela é uma só. Então todos têm o mesmo propósito, estão sobre o mesmo propósito estritamente, seriamente. Então nós chamamos isso de o quê? Estar sobre o mesmo propósito, na mesma unidade. Eu vou perdoar essa pergunta, que às vezes até uma pessoa, sei lá, veio da Umbanda, veio do Espiritismo, e esse pessoal, eles não têm conhecimentos religiosos, não. O negócio deles é uma coisa bem energeticamente para baixo, bem baixo energeticamente. Mas vamos falar de coisas mais de hierarquias celestiais, vamos falar de celestiais, e não vamos falar do lamaçal. E tem pessoas que passaram a sua vida toda no lamaçal. O que é o lamaçal? O lamaçal é o Umbanda, Quimbanda, Candomblé, kardecismo. O kardecismo não é cristão, tá? É camuflado. O kardecismo, o esoterismo é lamaçal bravo. Tudo isso é lamaçal. Vamos falar das ordens celestiais, que é aquela que eles começam a buscar um pouquinho entendimento sobre as ordens celestes, tá? Então, geralmente eram aquelas religiões mais adâmicas, né? Esse sistema, não fala as religiões pentecostais, não, que aquilo ali é lamaçal igual a Umbanda. As religiões pentecostais, elas são praticamente idênticas à Umbanda, só que ela tem uma roupagem de fake luz, falsa luz.
mas é a mesma porcaria, é os mesmos seres atuando ali, parecendo ali, mexendo com as pessoas. Mas tínhamos as religiões mais adâmicas, mais sérias, né? Então nós temos aí uma coisa mais ordem celeste, aproximação celeste. E se diz, né, que religiosamente que existe a unidade. Então eu pergunto para você, né, às vezes você veio do lamaçal e eu não tenho, né, eu não tenho que te julgar, mas também eu também tenho que dar uma dura em vocês. O que que acontece? Os arcanjos de Jeová é a mesma coisa, meus queridos. Os arcanjos é o braço direito dele, é a guarda real dele, é aqueles que cumprem. O arcanjo jamais toma uma ordem, jamais toma algo para si sem antes Jeová permitir. Então, acho que falta raciocínio, falta inteligência em vocês. Eu acho que vocês são muito desavisados às vezes, porque quando se diz que Jeová e os arcanjos é uma coisa só, eles são a guarda real, eles ovacionam, eles idolatram Jeová, eles carregam sua espada, é um fragmento da parte do corpo de Jeová. Então eles são uma unidade plena e perfeita. Então, se um arcanjo toma uma atitude, é porque é o consentimento de Jeová que ali o validou. Então, sobre esse termo, é a mesma coisa. É a mesma coisa. É que falta inteligência em vocês em ouvir as coisas de forma sábia. Então, deu para entender que que Jeová é igual aquele o sentido da que eu falei da religiosidade, da unidade, da trindade, unos em propósito. Jeová e os arcanjos são unos em propósitos. Só que os arcanjos fazem tudo conforme a vontade de Jeová. E Jeová tá cagando para você. Ele tá cagando se você existe. Jeová nem sabe que o seu personagem existe. Os arcanjos é que administram tudo, porque são braço direito de Jeová. Jeová diz: toma conta para mim. Vocês vão cuidar de tudo isso aí, que eu tenho coisas mais importantes para tratar. Só se for uma coisa muito complicada, vocês chegam em mim e falam comigo. Mas vocês já sabem o que eu penso, vocês e eu, nós somos uma unidade. Então, o que vocês tomarem é porque seria a minha decisão. Entenderam? Então aqui é mais que entendível, né, que Jeová é quem dá e quem tira e os arcanjos é quem dá e quem tira. É a mesma coisa, unidade. Vamos lá. Teve um rapazinho que colocou para mim da seguinte maneira: uma vez peguei uma, olha só isso daqui. Uma vez, você sabe que na Umbanda você não pode, eles não ensinam essas religiões a tomar banho de água com sal grosso da cabeça para baixo. Tem que ser do ombro para baixo. É o escárnio, é o deboche em cima do humano, é para fuder e arregaçar o humano mesmo, porque humanidade para eles é lixo. Essas entidades, né? Da Umbanda, Candomblé, Quimbanda. E um rapazinho aqui colocou para mim uma vez peguei uma pontinha de cristal que era da minha mãe, ela é da Umbanda, eu usava ele como pêndulo. Eu queria pegar ele para mim. Enchi um pote com água e sal grosso. Quando eu coloquei o cristal na água com sal, ele explodiu em dois. Fiquei até assustado e fiquei sem entender na época o porquê. Já percebe, né? A água com sal grosso, meus amigos, pega uma pessoa incorporada, endemoniada, né, ali toda lascada, porque a obsessão, o ser, ele entra pela cabeça, tá? Eu nunca falei isso, eu acho. Quando a pessoa vai ser incorporada, ele entra por aqui, ó. A entidade, seja da Umbanda, Candomblé, Quimbanda, Espiritismo ou do Diaba 4, quando a pessoa vai incorporar que não existe psicofonia, isso é uma vagabundagem do espiritismo. Não existe o termo psicofonia, não existe psicofonia. É a arrogância dos espíritas kardecistas que eles querem se sentir melhor, que o ser fala com eles. Não existe psicofonia, igual eles dizem. Isso é lorota, isso é papo. O que existe é incorporação.
E toda incorporação, a entidade ela entra pela cabeça, ela entra por aqui, ó, sabe aqui? A entidade ela vem, a pessoa, né? Geralmente a pessoa, quando a pessoa vai incorporar, ela dá aquele negócio assim, ó, a primeira cabeça que sente, por quê? Ela vai, ó, porque ele entra por aqui. Então eles adentram pelo topo da cabeça. Ninguém entra assim, ah, que tá eu e tchap, entrou pra dentro. Não, eles vêm por cima, entram na sua cabeça e adentram do teu corpo. Isso é a incorporação que acontece aí com os médiums. Então, por isso que não pode jogar águazinha com sal aqui não, meus amigos. Aqui não, aqui vocês têm que deixar quietinho. E eles falam que você fica ruim das ideias. Não pode. Então, a incorporação sempre ela é feita no topo da cabeça, né? E aí, pega uma pessoa incorporada, mete um balde de água com sal grosso, pega a água com sal grosso e joga nela assim, ó, pega um baldão mais cheio mesmo, de uns 20 litros. Desce um saco de sal grosso e dilui ali. E você chapa em cima do incorporado, você vê, meus amigos, ele grita porque queima ele. Então vamos lá, né? Outra pergunta, meu pai, mas essa aqui tudo bem, essa aqui até que faz jus eu respondê-la. Lembra daquele vídeo da nave felina que veio buscar os seus e foi explodida? Rapaz, teve gente que ficou chateado, teve gente que chorou, teve gente que amaldiçoou os draconianos, os reptilianos. Lembra da grande nave de Sirius que veio buscar? Lembram disso? Lembram desse vídeo? Não, meus amigos, eles não vieram buscar encarnados. Ninguém vem buscar vocês, bebês. Na realidade, ó, tem que entender o seguinte: o plano astral é um outro mundo, é uma outra realidade. Lá é um outro mundo. A terceira dimensão é outra história, é outra realidade, é uma coisa tão bizarra que nenhum deles querem vir para cá. Então o que acontece? Lá, lembra que eu disse para vocês que as guerras, conflitos, tentativas de invasões e coisas que queiram vir a afrontar este mundo ou o reino de Jeová, tudo acontece no plano astral, não foi isso que eu disse para vocês? Falei, pessoal, as naves aparecem lá, guerras, ataques, tentativas de derrubar isso daqui, tudo vai acontecer lá. Por isso vocês têm esses sonhos de guerras, explosões, naves, são lembranças, resgates, resquícios, fragmentos dos seus eus maiores, o que eles veem, o que eles passam, já viveram, já passaram lá. Pois bem, o que que acontece? Lá é outro mundo, lá é outra realidade. E desde sempre, desde que isso aqui se tornou o reino de Jeová, raças alienígenas tentam entrar aqui. Hoje nem tanto, né? Mas tivemos aquele vídeo da nave, lembra da nave de Alcione, não é? Não é da cantora Alcione não, gente, que eu amo, adoro Alcione, mas é, né, digamos, da estrela de Alcione, lá como muitos dizem. Pois é. Quando existem essas tentativas, ataques, invasões, muitos são destruídos, mas muitos são levados em cativeiro ou são aprisionados. Isso aqui é muito antigo, isso aqui é muito mais velho. Não acreditem no que a ciência fala, em datas. Isso tem 4 bilhões, tem 200 mil, 100 mil anos. Isso aí eles. Olha, essa é a parte da ciência que eu descredibilizo total. Eles olham, esse aqui é datado de 50 mil anos, 100 mil anos. Cara, o homem tentando ser inteligente. Mas o que que acontece? Durante muito tempo, muitos foram mortos, destruídos, muitos foram levados como prisioneiros,
muitos desses prisioneiros passaram a servir, porque viram a majestade, o poder, viram o quão majestoso é o poder de Jeová, os seus arcanjos, outros grupos extraterrestres que a maioria nunca encarnaram num mundo desse, mas que estão lá operando, né? Então, o que acontece? Muitos estão como prisioneiros, muitos desses prisioneiros se aliam a Jeová, vindo a fazer parte através de juramentos e sob pena de serem destruídos, fazem parte daquela associação extraterrestre de domínio disso daqui. E o que acontece? Muitos estão presos, estão lá, né, como prisioneiros, e já houveram tentativas de resgates, e muitas nunca nem foram narradas neste trabalho e nem serão. E uma dessas é a tentativa da nave felina de resgatar o que? Felinos que estavam presos. A quarta dimensão é outra história. Lá estão seres reais, estão eu superiores e tem os eus maiores, tá bom? Na terceira dimensão não encarna esses seres que estão lá. Eles não vão pegar esse ser e fazer encarnar aqui. Eles estão em estados de eus superiores e lá é conversa, é papo de eus superiores. Então não tem desfragmentá-los, jogá-los aqui. Não, eles estão lá como são assuntos de eus superiores, guerras cósmicas, e eles estão resolvendo tudo isso lá. Alguns passam a servir Jeová e esse consórcio de raças alienígenas, e outros passam ao quê? A serem prisioneiros, porque mantêm ainda assim a fidelidade a seus planetas e suas raças, e ficam lá presos em eras e eras e eras. E sempre existe tentativas de resgates, e muitas nunca narradas. E é aí onde eu digo para vocês que nunca houveram resgates bem-sucedidos aqui no reino de Jeová. Não mesmo. Não. Entenderam? Deu para entender essa parte? Tá bom? Espero que tenha elucidado, né, a dúvida de vocês nos vídeos. Se você assistiu o vídeo analisando, é que vocês nunca utilizam pare, pense, reflita e analisa. Isso não serve. Eu falo isso aqui só por modinha no canal. Ninguém usa isso. Marcelo, se Jeová tem 12 arcanjos, todos os Elohims têm 12 arcanjos, ou depende da necessidade dos mesmos e a regra do universo ou não? Eu vou falar de Órion, eu não vou falar de universo, tá? Eu vou falar daquilo de Elohims que estão em Órion. Todos os Elohims, digamos, possuem na casa 12, que é uma casa simbólica de Órion, tá bom? Então, assim, eu não vou falar de nível universo, que aí também é muita pretensão, né? Mas eu vou falar da onde eu sou de origem, de onde eu pertenço, eu venho, e aonde eu tenho mais conhecimento para falar. Então, falando de Órion, Elohim de Órion, Jeová e outros Elohims, eles têm sempre a guarda de 12. É tudo uma numerologia casada, é geometria sagrada, matemática sagrada, é tudo dentro da ordem deles, é tudo cheio de códigos isso daí. Tanto que para vocês verem, né, é engraçado, nós temos aqui, até uma amiga colocou no modo pensativo, ela colocou assim, né, 12 arcanjos, 12 signos, 12 meses, o dia é dividido em 24 horas, onde a metade é 12, a outra é 12. Então, assim, você vê que eles vão casando tudo, é tudo muito matematicamente calculado, eles vão calculando as coisas. E temos do. Ah, mas aí você está falando digamos, do mundo de vocês, mas, por exemplo, o judaísmo tem outro calendário, o pessoal, gente, mas isso aí, eles são insignificantes em relação ao mundo que está, digamos, imergido, utilizando sobre esse mesmo sistema de, né, 12 meses, 24 horas. Isso serve para todos também, mas o calendário, isso é insignificante. Então, assim, para vocês verem, o mundo é usado assim. Mas escolheram isso daí, prefiro esse modo. Não, tudo que acontece aqui é por ordem espiritual, por decisão espiritual, que é refletido e seguido aqui. Então, sempre é 12 signos, né? 12 meses, o ano é 12 meses. O dia é 24 horas dividido 12 por 12. Você vê que é 12 AM, 12 PM, sempre 12.
porque está na casa de administração dos arcanjos, né? Até para um arcanjo encarnar, ele precisa sobre um arcanjo. Ó, vamos falar sobre logística dos arcanjos, né? Por exemplo, vocês sabem que Moisés, ele encarnou aqui, né? Mas na realidade, por trás era o arcanjo Rafael. Vocês sabem que são divididos em blocos, locos, né? São 12 locos de grupos e os arcanjos vão administrando isso, com os insetoides. Então, os insetoides, a classe geral de insetoides, ela vai traçando, fazendo trabalho para eles, porque é uma logística perfeita, e os arcanjos, eles vão e tomam conta. O que acontece? Vamos supor, aqui nós temos Rafael. Rafael encarnará como Moisés, ele descerá. Marcelo, mas aí o grupo dele ficará sem administração energética de um arcanjo, porque você não concorda que o arcanjo vai se minimizar energeticamente encarnando na terceira dimensão? Ele vai passar até por desmemorização? Sim, é verdade. Então o que acontece? Ninguém encarna sem o arcanjo de poder no traçado da ordem celestial da vida de qualquer encarnado. Então Moisés, que era o arcanjo Rafael, ele faz o que? Ele desce. Só que quando ele desce, ele tem que descer sobre a ordem de um arcanjo. Vamos pôr. Aí Miguel fala: eu serei o arcanjo, que serei o arcanjo de apoio a você. Então você, Rafael, descerá, nascerá sobre a ordem do meu grupo de energia. A autoridade de Miguel estará sobre você. Então, quando Rafael desce, que ele encarna, vamos supor um exemplo, pode ser qualquer arcanjo, mas eu vou usar Miguel. Então, o arcanjo Miguel, ele faz o seguinte, ele passa a adotar o arcanjo no seu grupo de descida, de linha de autoridade. Só que o grupo do arcanjo Rafael não fica, ele não fica, quando o pai perde o filho, não, o filho perde o pai e a mãe, órfão. Ele não fica órfão. Ele é adotado por Miguel. Então, todos esses é trazido para a linha de autoridade de Miguel. Então, como o arcanjo desse grupo desce, Rafael se tornou Moisés, aquele grupo de linha de autoridade que ele está sobre, digamos, o mentor, ele é o responsável, como ele desce, ele precisa de um arcanjo ceder autoridade, linha sobre ele. Ele deixa de ser arcanjo momentaneamente, ele vai ser um mortal. Então o que acontece? Por ele se tornar um mortal, ele precisa, sim, que um arcanjo tome, digamos, a sua, vamos, acho que é tutela, né? Seja o seu padrinho ou seu protetor. Ele precisa de um protetorado. É lei, é regra, isso é a forma, é tudo geometria e matemática, cálculos sagrados, que não é essa matemáticazinha, geometria sagrada que eles pregam, não. Essa é outra, né? Que tá aqui, não. Vai caçar livro aí, não, que você vai perder dinheiro, jogar dinheiro fora. Então, o que ele faz? O arcanjo, ele chega, Rafael, ele se entra como Moisés no grupo de Miguel e desce. Então, Miguel passa a ser o que? O responsável pelo traçado, linha e autorização para a descida. Miguel autoriza que Rafael se torne Moisés e ele permite Moisés descer. É traçado todo um plano. E o grupo de Rafael passa a ser adotado para a casa de Miguel temporariamente. Até que, por exemplo, Moisés, exemplo, venha a morrer ou a ser arrebatado, transmutado, caceta 4, e aí ele deixa a mortalidade, deixa o personagem, volte no estado de um arcanjo, e aí o seu grupo volta para ele para cá. Volta para ele para cá e volta à normalidade. E quando Miguel desceu na Terra, e vai vir uma série sobre isso,
Miguel se fez carne. Aí o que acontece? Um desses arcanjos assumiu o grupo de Miguel. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês. Temos o arcanjo Martuliel. Martuliel, digamos que ele fala. Vocês lembram? Ó, como é que vocês não prestam atenção nos meus vídeos? Martuliel pediu para quem ajudá-los? Para quem interceder por ele e o propósito dele, já que era um arcanjo arrependido. Quem que foi, quem assistiu o vídeo, quem que Martuliel pediu para ajudá-lo ou pediu ali ajuda? Foi para Miguel Arcanjo. Então o que acontece? Miguel fez o seguinte, Miguel disse: "Olha, Martuliel, você aceitou o desafio de Jeová e também dos nossos, nós todos arcanjos desafiando você? Você é o arcanjo arrependido, quer voltar para casa e levar todo o grupo que você, digamos, é o tutor espiritual, você quer pegar o seu grupo, a divisão de grupo e levar embora para Orion. Então tá bom, Martuliel. Você descerá sobre a minha escolta ou linha de autoridade. Martuliel se fará carne entre os homens para fazer um trabalho para tentar pegar o seu grupo, aquele grupo que ele tinha linha de autoridade para fazê-los descer, para levá-los embora para Orion. Então, Martuliel, você estará sob a proteção de Miguel. Eu, Miguel, darei a você todo o aporte energético de descida. E os arcanjos protegem uns aos outros. E Miguel diz: você vai descer sobre a minha linha energética de autoridade e consagração, você descerá, se fará carne entre os homens, será alguém entre eles, e todo o teu grupo que for descer, eu vou ser, como se diz, né, o padrinho, eu vou adotá-los e descerão sobre a minha linha de autoridade, e a energia e a força de Miguel estará com todos. Com você, Martuliel, e com todos aqueles que descerem com você, energeticamente estarão sobre a guarda e tutela, digamos, de traçados de mapas de vidas de mim, Miguel Arcanjo. E esta casa estará ausente aqui, digamos, do reino. Então, esta casa momentaneamente estará ausente, pois o seu arcanjo e todo o grupo que ele administrava desceu todo mundo praticamente, digamos, juntos. Um exemplo, juntos eu diz é numa escala de diferença de, digamos, pega uma casa de 100 anos e eles foram realocados em linhas de tempos temporários, mas, porém, num, se você pegar 100 anos numa contagem de 50, todos estão juntos, integrados. Ali, dá para todo mundo estar na mesma linha de tempo. E o que acontece? Então essa casa está ausente, porque o arcanjo de Martuliel e junto com os seus desceram. Só que, quando o arcanjo, se ele conseguiu, se ele conseguir, porque muitas pessoas falam, pô, tu contou essa história aí como narrada, mas eu não tô não, tô sentindo que isso aí é presente, momentâneo, ou já foi passado. Não sei não, Marcela, muitas pessoas têm esses questionamentos dentro dela. Então, quando se Martuliel conseguir, com a aposta que ele fez, digamos, com Miguel e com Jeová, conseguir realmente destituir e retirar este grupo, vai ter uma ausência temporária de uma casa. E aí faz Jeová levantar um arcanjo. Sim. Aí tende-se pela estrutura de geometria e numerologia sagrada cósmica, faz-se a necessidade de levantar um arcanjo e pegar todo esse grupo que está entre os 11
e redistribuir, tira 5 daqui, um exemplo, 5 daqui, monta um grupo e redistribui para manter a casa da geometria sagrada destinada ao universo. Entenderam? Porque algumas pessoas dizem: "Poxa, legal que o Michael, né, o seu filho, ele viu que, no caso, faltava na visão dele, ali no castelo, digamos, no reino de Jeová, faltava, digamos, um quadrado aonde estaria ali um grupo que teria ido embora". Lembram dessa visão do Michael? É importante vocês estarem revendo alguns vídeos, estando reiterando. Pois é, só que uma coisa que vocês não podem ter esquecido, não estão lembrando, é que o Michael tem a vidência de futuro. Eu já falei isso. Lembra do vídeo dos Anunnakis? O Michael tem a vidência do futuro. Ele consegue, nos momentos, né, que ele está tendo as suas experiências astrais, está tendo a sua paranormalidade, está ali funcionando. No momento que ela está ativada, naquele momento, ele consegue ter dentro das suas experiências visões do futuro. E ele pode muito bem ter tido uma visão do futuro sobre isso, em relação àquele grupo. Na visão, quando ele viu Miguel, os arcanjos, Jeová, e eles ali num tipo um castelo, algo assim, onde estavam grupos ali todos hipnotizados, parados sobre a, digamos, a administração deles, né, o domínio deles. Então, por aí vocês percebem que tudo a o reino de Jeová, como os reinos cósmicos, eles são de muita ordem e organização, e se faz necessário a geometria sagrada ser cumprida, desde já digo, não é essa geometria desses esotéricos, esses livrozinhos, é algo que não está aqui acessível aos homens, tá? E toda, digamos, a matemática sagrada não é essa matemáticazinha pé de chinela daqui não. A matemática que eu digo é algo dos alienígenas, dos seres cósmicos, dos eus superiores, de seres muito avançados, não é essa tranqueira que tem na terceira dimensão, que a terceira dimensão, misericórdia, não serve para nada, tá bom? Então eu digo para vocês, isso é um pouco da logística de como tudo funciona. Teve pessoa que me mandou pergunta, eu prefiro acreditar que a pessoa confundiu o vídeo. Se bem que eu procuro fazer vídeos claros. Teve pessoa que me perguntou qual que era o anjo da guarda dele, qual era a casa pela qual ele estava como no horóscopo a seguir. Eu olhei assim na pergunta, eu analisei, será que é isso que eu estou ouvindo mesmo? Horóscopos, isso não serve para nada. A baderna que existe aqui, que o homem com seu esoterismo, seu achismo, espiritualismo, isso é tudo uma diarreia. Toda a logística lá não é mostrada e se faz conhecer aqui. Os arcanjos apenas como coordenadores, não tem aquelas escolinhas de criança, onde tem as coordenadoras, as professoras, aí eles dividem em salas, dividem em grupinhos, às vezes, né, tem a escola, né, tem a série A, tem a série B, C, D, E, é justamente isso para organizar melhor como é a logística aqui na terceira dimensão. Isso não é brincadeira, não. Isso é para organizar melhor a logística da terceira dimensão. Eis que a minha casa é uma casa de ordem. Deus é a inteligência, o poder de Deus é a inteligência, é a organização. Não é a baderna. Deus é a organização pura, total. É o que nós chamamos de logística perfeita, aonde não se erra. E os arcanjos são os responsáveis por isso. Não são seres para serem adorados. Vejam o que eu falei,
que vai continuar a série sobre arcanjos e anjos. Nos primeiros 2 vídeos eu disse que arcanjos não é para ser adorado, porque ele dá a mínima para você. Eles são os dominadores, os arcanjos junto de Jeová têm vocês como dominadores, são dominados, são gado. Eles não têm amor por vocês, eles não têm proteção por vocês. Eles só atuariam na sua vida por interesse deles, por algum motivo que eles precisam lá. Não é para você adorá-los, não é para você sentir nem mesmo afeição por qualquer arcanjo ou qualquer. Ah, eu sinto simpatia, nem isso. Porque acredite, eles estão aqui traçando de todos os problemas, todas as coisas que acontecem na sua vida, amargura, tristeza, depressão, derrotas, tudo, até se você nasce com um problema físico de qualquer ordem mental, física, biológica, é eles que falam: "Vai ser assim, porque eu quero que seja assim". Os arcanjos fazem o quê? Tudo para que você nunca saia deste mundo. O trabalho deles é dificultar ao máximo, a sua retirada da Terra. O trabalho deles é prender vocês aqui para que vocês fiquem eternamente presos e nunca voltem aos seus lares cósmicos. Esse é o trabalho deles. Eles fazem isso com todo o empenho. São seres que nunca devemos desafiar, nunca devemos afrontá-los. Simplesmente, eles não são deuses, são servos serviçais de Jeová. Jeová é Deus e devemos buscar a nossa consciência cósmica, o contato com os nossos seres, irmãos, pais nas estrelas, para naquela regra que é estrita, ela é aquilo, neutralidade existencial e neutralidade religiosa, abandonar a religiosidade. E aí vocês conseguirão romper os laços, as amarras dos arcanjos nas existências de vocês, e vocês conseguirão passar pelo crivo de Jeová e conseguirão ir embora para as estrelas e dar as costas a este mundo, a Jeová, aos arcanjos e tudo que aqui são os aprisionadores. Somente você pode fazer isso, ninguém mais. Mas você tem que entender o que é a neutralidade. Já tem pessoas aí se sentindo simpatia por arcanjos. Ah, misericórdia, gente. Vocês têm que ter maturidade. Vocês têm que entender o que que é dominador. Dominador, ele quer dominar a sua vida, ele não quer deixar você embora. Ele quer você eternamente vivendo em todas as amarguras, tristezas, falhas, doenças, enfermidades, desemprego, tudo que acontece na sua vida são eles agindo e mexendo no tabuleiro, a não ser que você faça grandes pactos com eles, na qual eles procuram você no astral. Eles procuram você no astral, falam: "Ó, você vai me ajudar assim, 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 e vou te dar isso daqui". E é isso. E aí se tornam os grandes milionários, bilionários, trilionários que estão a serviço, porque fizeram um acordo com arcanjos de criar coisas para aprisionar vocês aqui, fazendo vocês terem admiração ou necessidade dessas coisas pelas quais eles são induzidos a fazer. Espero que tenha ficado claro para vocês. Espero que vocês entendam. E pare, pense, reflita e analise. É só isso que eu peço. Nada mais. Tá bom? Um forte abraço, muita paz e muita luz. E talvez nos vemos hoje às 8 horas para fazer aquele relatozinho antes dessa pausa que eu vou dar aí para me tirar uns dias aí para resolver algumas coisas particulares, tá bom? Deixa seu joinha, um forte abraço, muita paz e muita luz e até o nosso próximo encontro. Fiquem todos em paz. Tchau, tchau.